Boa noite para quem está chegando, Gabriele. Oi, Ana. Boa noite, Aline. Mais uma live. Hoje nós vamos falar de vida em meio a isso que nós estamos vivendo, a esse vírus. Mas nós sabemos que o Senhor sempre tem algo de muito melhor para tirar de tudo isso que nós estamos vivendo. Boa noite, Carla. Eu deixei fixado aqui o que será o tema da nossa live, para que nós já possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, para ouvir a voz de Deus, diante do testemunho que a Ana vai nos dar, diante do que Deus quer nos falar hoje. Boa noite, Cris. Boa noite, Débora. Sejam bem-vindas. Vou esperar mais um minutinho até o Instagram notificar mais pessoas. Já vão enviando para as grávidas que vocês conhecem, vão enviando para as mulheres que querem engravidar, que já são casadas, que estão abertas à vida. A minha Maria acordou, acho que ela vai querer um mamazinho, mas não tem problema, a gente dá. Boa noite, boa noite. Vão falando pra mim se o som está bom, se vocês estão me vendo bem. A minha internet não é muito boa, mas eu acredito que dê pra me ver. Vou dar uma mamazinha antes da gente começar a live. Tem gente que acordou, mãe? Tem gente que acordou? Dá uma mamadinha, meu amor. Vida de mãe é assim mesmo, gente. A gente tem que dar mamar. Bem desse jeito, né, Ana? Bem-vinda, Aline. Bom, vamos começar então. Deixa eu arrumar o meu suporte. E hoje nós vamos falar então por quê? Por que o bebê surpresa? Por que esperar para descobrir o sexo do bebê só no nascimento? Então vamos lá. Primeiramente eu fiz alguns tópicos, né, pra gente começar essa live antes da Ana dar o testemunho dela. E eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Jéssica, eu sou casada com o Rodrigo e nós temos 4 filhos: o Matheus, o Felipe, o Benjamin e a Maria Clara. E assim, durante todo esse tempo que nós somos casados, nos meus primeiros 3 filhos eu não soube o sexo deles. Nós decidimos de deixar o bebê fazer surpresa para nós. Então, o Matheus nasceu, no momento nós descobrimos que era o Matheus. Na época, eu tinha roupas neutras, branca, amarela, verde. Do Felipe, a mesma coisa. Da gestação do Benjamin, eu já tinha roupas de meninas que me emprestaram e também tinha roupas de meninos. Então, a gente já tinha uma expectativa um pouco maior, na verdade, já era uma expectativa um pouco maior. Mas sempre durante a gestação eu entreguei: Senhor, o que vir será bem-vindo, né? E foi assim as 3 gestações. Na gestação da Maria, como a gente nunca tinha vivido essa questão de saber o sexo do bebê durante a gestação, a gente decidiu, eu e meu esposo, de descobrir o sexo antes. Assim, foi uma graça muito grande, claro. A gente
saber que estávamos esperando uma menina depois dos 3 meninos. Mas o momento do nascimento, para você descobrir, né, se realmente é um menino ou se é uma menina, me marcou mais. Porque realmente é você se deixar esperar. Aquela curiosidade de saber muitas vezes atrapalha na gestação. Porque a gente fica naquela expectativa. É menina, é menina. Aí chega na ultrassom, é um menino. Ou então você fica na expectativa, é um menino, é um menino. Chega na ultrassom, é uma menina. E se você se determina durante a gestação a não saber e deixar realmente o Senhor, o Filho, né, nos dar esse presente, é como se nós vivêssemos em paz uma gestação, não naquela conturbação para saber, eu quero saber o sexo logo do meu filho. E esse é um dos pontos que eu gostaria de falar para vocês, porque nós, seres humanos, queremos antecipar todas as coisas, não é verdade? A gente, com tanta tecnologia, a gente quer saber de todas as coisas, tá tudo ali na nossa mão. E tem muitas coisas que eu acredito que nós não deveríamos saber. Vamos dar um exemplo. Os ultrassons, né? Os ultrassons são ótimos para descobrir muitas coisas. Mas eu fico me questionando, quando uma mãe descobre durante uma gestação ainda que o seu bebê tem alguma síndrome ou que o seu bebê tem alguma patologia, como que vai ser a gestação dessa mãe? Como que ela vai passar todo esse tempo, né? Pensando, meu bebê pode vir a óbito a qualquer momento, que sofrimento que vai ser para mim. Toda essa conturbação gestacional também passa para o bebê. Então, consequentemente, o bebê sente, consequentemente, o bebê se entristece. Então, a gente tem que ter muita cautela com a tecnologia, principalmente na gestação. Cuidar ao máximo, quanto menos tecnologia, melhor para os nossos filhos. E, como sempre o homem coloca a mão, sempre acontece algo de ruim, nós sabemos disso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Mulher, se você quer esperar para conhecer o seu bebê apenas no nascimento, no parto, vale a pena. Não deixe se levar pela moda de que porque tem ultrassom agora eu quero saber, agora não. Os filhos são um presente de Deus para nós, não são? São bênçãos, são herança do Senhor. E todo presente vem dentro de um embrulho. E esse embrulho é o nosso útero, é o nosso ventre. Ele está ali guardadinho, fechadinho. A gente sabe que o útero é um ambiente totalmente estéril. Então, assim, ele está ali reservado para quando for o nascimento dele, ele realmente nos presentear. E isso é tão extraordinário, porque a gente vai viver uma gestação esperando em Deus. Senhor, se for da sua vontade, se é um menino ou se é uma menina, tudo bem, eu aceito. Foi tu que me deste, Senhor. Né? Claro que a gente vai pedir, Senhor, eu tenho tantos meninos, agora eu quero uma menina. Eu pedi na minha gestação, Senhor, quando for da sua vontade, me dá uma menina. Eu quero ter a experiência de ter uma filha, de pôr laços, de pôr vestidos, de emperequetar. Mas eu também estava aberta aos meninos quanto ele quisesse me dar. Isso é muito importante na família. Isso tudo tem que ser conversado também com o esposo, né? Ele também tem que aceitar, tem que compreender este lado. E então, eu digo para vocês, se vocês querem, esperem Deus. Porque a gente espera tantas coisas, não esperamos? A gente espera o tempo para engravidar, a gente espera... Vai mamar mais, amor? Não? A gente espera o tempo para engravidar, a gente espera o tempo quando a gente tem uma dificuldade, né? Não, agora eu vou conseguir gestar, vai dar certo. Nós esperamos tantas coisas, mas quando chega no momento do nosso bebê nos surpreender, né, com o sexo dele, a gente quer antecipar as coisas e de uma forma que não é. Que foi, meu amor? Eu vou levar a Maria lá pro Rodrigo e já volto, só um pouquinho. Vem cá. Voltei, gente. Então, continuando nosso assunto. A gente espera por tantas coisas, a gente espera para gestar, a gente espera tantas coisas nessa vida, né? E quando a gente tem a oportunidade
de esperar esse pacotinho se abrir de uma forma natural, que é o nascimento, se abrir de uma forma extraordinária, que realmente é extraordinário você descobrir o sexo do bebê só no nascimento, a gente antecipa as coisas, né? Então, uma outra coisa também que eu queria falar referente ao ultrassom é que muitas vezes a gente pensa assim, ou a gente engravida, na verdade nem é muito sobre ultrassom, mas é o que a gente descobre no ultrassom. A gente engravida e quando a gente engravida, as pessoas já falam, o que importa, não importa se é menino ou se é menina, né? Mas que venha com saúde. E, gente, isso é muito sério. É muito sério a gente falar isso para uma pessoa, para uma mulher que está grávida. Porque é como se nós tivéssemos o quê? Não querendo ter aqueles filhos que podem vir sim com alguma patologia, que pode vir sim com alguma dificuldade, que nós teremos que nos doar mais para cuidar deles. E claro que nós mães não queremos ver filhos doentes, nós mães não queremos ver nossos filhos até realmente sendo, como é que eu posso dizer, de uma certa forma, não gostados pela sociedade, né? Excluídos da sociedade. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que estar abertos até aqueles filhos que realmente vão precisar mesmo de nós, que tem alguma doença, que tem alguma patologia, que tem alguma síndrome. Nós precisamos estar abertos. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, sim, e estar aberta, gente, é estar aberta a acolher aquele filho, a amar aquele filho, não importa quanto tempo ele vai viver. Aí já entra também a questão do aborto, né? Então, veja só, como a ultrassom, ela ao mesmo tempo que ela é uma coisa que, sim, pode salvar vidas, né? Ela também pode deprimir uma mãe, ela também pode fazer com que essa mãe viva uma gestação um pouco conturbada. E sempre esperando o pior, né? Sempre esperando que aquele filho não vá sobreviver. Então, e quando uma mãe não descobre, né, que o bebê dela tem algum problema e que ela vai viver poucas horas, essa mamãe viveu uma gestação toda tranquila, viveu uma gestação entregando a Deus que não importava se o filho dela é saudável ou não, ela estava ali para amá-lo, porque foi Deus que deu a ela esta criança. E quando esse bebê nasce, ela ama essa criança. Ela não a abandona, ela não a rejeita, porque ela não sabia como ela era desde sempre, mas ela sabia que era vontade de Deus no sentido de que fosse dela aquele bebê, que ela pudesse cuidar e amar, não importa quanto tempo essa criança vai viver. Então, quando eu falo para as minhas gestantes para não fazer, né, agora eu não estou atendendo nenhuma, mas eu sempre disse quando eu estava atendendo, que eu também sou doula, não sei se eu comentei antes, para não fazer muita ultrassom, é porque realmente pode fugir do nosso senso, né, da nossa consciência de entender que tem coisas que são mistérios de Deus e que se está ali escondido é para permanecer escondido algumas coisas, para nossa santidade, né? Porque a gente quer saber de todas as coisas, como eu falei antes, e a paciência nos faz o quê? Moldar a nossa carne. Esperar em Deus, não ter tanta curiosidade para muitas coisas, né? E isso é muito importante para a nossa vida de oração, para o nosso ser como mulher também. Buscar as virtudes, viver as virtudes, e a paciência é uma delas. Esperar em Deus, confiar em Deus, né? Em tudo que o Senhor tem para nós. E era isso que eu queria falar para vocês, para a gente dar esse início de live, tá? Eu vou ver se a Ana já tá ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ela já tá aqui. Sim, ela já está. Deixa eu ver aqui. Oi, Marta, tudo bem? Boa noite. Oi, Cris. Oi, Mara. Oi, Thaís. Então, minhas queridas, era essa a introdução que eu queria dar para vocês. Oi, Thalita, seja bem-vinda. E que nós possamos realmente olhar para Deus, olhar para os nossos filhos com esse cuidado, né? E se abrir a gestação. Senhor, dai-me os filhos que Tu quer me dar. Não importa se ele vai vir com saúde ou não. Eu vou estar ali para cuidar deles, eu vou estar ali para me doar a eles o tempo que for necessário. E é muito importante nós termos esse olhar, esse cuidado, porque o bebê sente todas as coisas que nós sentimos. Ele é muito sensível a todos os nossos sentimentos e é importante a gente ter este cuidado, este olhar. Então eu vou chamar a Ana para ela contar para nós essa experiência de conhecer o seu bebê,
só no nascimento, eu sou a terceira filha. Na verdade, não é a terceira, eu acho que é a quinta, não, a sexta filha. Mas ela vai contar pra gente bem certinho. E vocês vão entender como que foi tão especial para ela viver este momento. Vamos esperar a Ana. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo ótimo. Vira o teu celular, não sei se é a sua câmera que está virada. Isso. Deixa eu só arrumar aqui, só colocar aí. Deu certo. Deu certo. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Essa vida de mãe não é fácil, né? Os bebês acordam, aí a gente tem que É, correr. é. Deixa eu vou pegar, só um minutinho, eu vou pegar a Terezinha, ela acordou, hora dormindo Pode pegar. e tirar o fone. Só um minutinho. A mãe. Lá. Então, enquanto a Ana vem, né, vai contar pra gente essa história, essa vida. E ela vai contar um pouquinho da vida dela pra gente, né? Eu queria dizer pra vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui com ela, porque ela é uma inspiração para mim, viveu tanta coisa. Uma mãe tão paciente, tão doce, e marcou muito isso que ela viveu. E eu gostaria de pedir para vocês que estivessem o coração aberto para ouvir, porque realmente vai ser uma bênção o testemunho dela para a vida de cada uma de nós. Ô, Ana, você abaixa só mais um pouquinho para aparecer um pouco mais o seu rosto, que tá só uma pontinha. Isso, fica melhor. Meu Deus, hoje ela tá impaciente. É normal, né? Então, é a Amabile, né? A minha outra filhinha tá aí também, né? Junto com a mamãe. Então. Pronto. Então, eu sou a Ana, sou casada com o José, né? O popular Zeca. Nós somos casados esse ano vai fazer 11 anos que nós somos casados. E nós temos 6 filhos, 4, né? 4 aqui na Terra e 2 no céu. E assim, a introdução que você fez foi bem em relação ao que tudo que eu, né, rezei, pedi a Deus, né? Porque falar dessa experiência ainda mexe bastante comigo, porque falar dessa experiência dessa sexta gestação, né? É mexer num ponto que ainda me emociona bastante, porque acredito que foi a experiência mais fantástica que eu fiz na minha vida, foi de não ter, não, né, da gestação da Tereza, de eu não saber o sexo dela antes do nascimento, né? Na verdade, essa história começou com a Núbia, né? A Núbia, ela na gestação da Mariana, ela tinha falado para mim, né? Que ela não ia saber o sexo. Eu falei, meu Deus, mas nunca que eu ia conseguir um negócio desse. Porque... Vou dar um remedinho. E eu falei, nunca que eu ia conseguir uma coisa dessa, porque eu sou muito ansiosa, não via a hora, né? Eu estava grávida da Amabile e não via a hora de saber, né? O sexo dela. Então,
dos 3 primeiros foi assim, né? Eu soube o sexo. E quando ela quando ela me falou disso, né? Eu falei nunca que eu ia conseguir. Só que quando eu engravidei pela 4ª vez, né? Eu já tinha os 3 primeiro, que é o Arthur, a Amabile e o Anthony. Na 4ª vez que eu engravidei, a gente foi fazer ultrassom, né? Bem feliz, né? Eu estava de 9 semanas. E nessa ultrassom, o médico viu que o meu bebezinho estava morto. Eu acabei tendo um aborto retido, né? E, Uhum. e nesse dia da ultrassom, né, que o médico me disse que o bebezinho estava morto, foi muito difícil para mim, assim. Ali começou um processo de deserto na minha vida como mulher, sabe, Jéssica? E quando eu passei pela corretagem, a primeira coisa que eu perguntei para o médico depois é quanto tempo que eu queria engravidar, já podia engravidar, né? Aí ele disse, olha, você tem que esperar pelo menos 6 meses. E então, eu passei, né, por esse processo de corretagem, e foi bem difícil. E 6 meses depois, eu engravidei novamente. Pronto, meu amor, olha lá. Pessoal, siga aí, pessoal. Oi! Que Então, depois de linda! 6 meses, eu acabei perdendo novamente o bebê. E olha lá. Depois de 6 meses, eu acabei perdendo o bebê de novo, né? Aí eu tive um aborto espontâneo. E ali, sabe, Jéssica, eu percebi que a vontade, quando o casal, né, quando Deus presenteia com um filho, é muito mais a vontade de Deus do que a vontade do casal, sabe? Porque Sim. ali eu percebi, eu sei, puxa, não, espera, não é o momento, né? Não é isso que Deus quer, né? E quando eu perdi o que é isso? Gorgon. E quando eu perdi esse segundo neném, eu falei para o meu marido, né? A gente chorou bastante, porque a perda dói, né? E eles são os nossos filhos, né? Sim. E quando aconteceu isso, aí eu disse, parei e falei, não, não é da vontade de Deus, né? E um dia rezando, eu falei para Deus que se um dia fosse da vontade dele, se fosse um dia da vontade dele, que ele me presenteasse com mais um filho, então eu ia fazer isso. Eu não ia querer saber o sexo, porque eu sabia que isso era difícil para mim. Eu que sou uma pessoa ansiosa, que sempre quero as coisas do meu jeito, da minha forma. Então, né, fiz esse propósito. E isso foi em 2017, passou um ano. Aí passou um ano, né, que eu tinha perdido. Vivi essa experiência do deserto, como é difícil, né? Porque eu sempre Sim. me questionava, puxa, né? Eu sou tão a favor da vida, né? Por que Deus tirou os meus filhos, né? Eu queria tanto, né? O meu egoísmo, né? De nunca perder. A gente não é treinado, na verdade, para as perdas, né?
Só que nesses 2 abortos eu percebi que os filhos eles não são emprestados. Então, Deus, ele nos empresta para que nós possamos aprender com os nossos filhos, né? Eu costumo dizer que eles sempre são a nossa escada para o céu, né? Porque é os filhos Sim. que nos movem, né? E quando aí um dia eu passei mal e a minha amiga disse, Ana, será que você não está grávida? Eu falei, não, imagina, não, né? Não, acho que não, falei para ela. Só que daí, puxa, surgiu, né, uma faísca, né? Aí eu fiz um teste de farmácia, foi no dia de Nossa Senhora de Salete. Aí no teste de farmácia já deu positivo. Só que eu não contei para o meu marido, né? Eu não contei para ninguém, eu guardei. Eu só quando deu positivo, que subiu a outra faixinha, né? Eu só pensei assim, Senhor, que seja conforme a tua vontade. E todo dia eu deixei, né? Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E todos os dias eu ia lá e dava uma olhadinha para ver se os 2 risquinhos estavam lá, né? Aí passou 15 dias, eu fiz um exame de sangue. E assim, ó, é por providência, né? Como Deus ele vai movendo a vida da gente, né? O dia do exame de sangue foi bem no dia 1º de outubro, que é o dia de Santa Teresinha, né? Aí eu fiz o exame de sangue e peguei o exame de sangue. Só que daí eu vi que o Zeca chegou antes, né? Ele trabalhava no horário normal, mas aquele dia ele chegou antes. Eu pensei, meu Deus, o que será? E eu, né, faceira, pensei, vou fazer uma surpresa para ele, né? Porque é mais um filho, né? Quando eu peguei o exame de sangue que tinha dado positivo, eu pensei assim, a primeira coisa, eu olhei a quantidade de hormônios, né, que estava bem alto, e nos outros 2, quando eu fiz o teste de sangue, estava baixo, né, então já é um alerta, né, que de repente a gestação não está bem, então nesses hormônios deu bem lá em cima. Aí quando eu peguei, eu abracei aquele papel, eu disse assim, o Senhor nos visitou. Foi a primeira coisa que eu falei, né? Eu disse, meu Deus, né? O Senhor nos visitou. E daí eu vi que o Zeca chegou antes, né? E Deus, assim como ele vai dizendo, né? Você consegue, você consegue. O Zeca chegou, aí ele disse assim para mim, pois é, Ana, eu ganhei a conta, né? Ele tinha perdido o emprego dele. E eu disse para ele, pois é, parabéns, você vai ser papai. Dele, sério? Eu falei, sério, você tá grávida? Eu falei, tô. E assim, ó, o emprego, a gente nem deu mais bola naquele momento. A gente se alegrou, a gente chorou, sabe? Ele também disse, meu Deus, o Senhor nos visitou de novo, né? Aí a gente tinha uma missa na casa das irmãs, né? Como leigos consagrados que nós somos, na casa Renascer. Aí a gente conversou. Eu contei para a irmã Vanir, né? Que é responsável pela fraternidade, pedindo para ela rezar por nós também, né? Aí, quando eu contei, né? Fui contando aos poucos, né? Porque assim, como você disse, né? A gravidez, ela é algo tão especial que algumas pessoas não entendem, né? E quando o Zeca estava sem emprego, e eu vejo hoje que foi sim providência de Deus ele ter perdido o emprego. Porque nessa gestação eu teria que me cuidar um pouquinho mais. Meu Deus. E como o Zeca tinha perdido o emprego e ele pôde cuidar um pouco mais das crianças, né? Porque como eu trabalhava. E
Aí veio, né? A primeira coisa que Deus me lembrou foi da minha promessa, né? De não saber o sexo. Eu pensei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas eu pensei, não, eu não fiz essa promessa para qualquer pessoa, né? Eu falei, Deus é que falou, não, nós vamos até o final. Falei, então nós vamos até o final. E sabe, Jéssica, quando eu fui fazer a ultrassom dessa gestação, no caso que é a sexta, com 9 semanas, e quando eu escutei o coraçãozinho da então, né, que é a Tereza, quando eu escutei aquele som, eu e ele choramos. Choramos no sentido de que ouvir o coração é como se Deus dissesse, eu não vou desamparar vocês, né? Eis aí o meu presente, né? E realmente, toda a gestação foi assim, né? No primeiro, quando a gente contou para as crianças, né? Foi uma emoção tão linda, porque eles já são 3, né? E eu falei, olha, né? Nós estamos esperando mais um bebê, mas nós não sabemos se é menina ou menino. Então, isso vai ser aquilo que Deus vai nos dar. E nós trabalhamos isso com as crianças, né? No sentido, assim, de dizer para eles e preparar eles também que muitas coisas na vida da gente vai ser como Deus quer, né? Sim. E assim, quando a gente foi fazer a ultrassom, eu estava de 17 semanas, mais ou menos. Aí eu já falei para o médico, olha, a gente não vai querer saber o sexo do neném. Daí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque a gente não quer saber. Aí ele disse assim, mas vocês vão, né, atiçando assim, né? Mas vocês vão fazer um chá de revelação, de repente a madrinha, né? A madrinha da TT está acompanhando, né? A Amanda, vim aqui para pegar o sexo para fazer um chá de revelação. Eu falei, não, doutor, a gente não vai querer saber o sexo porque a gente fez um propósito com Deus, né? E a gente decidiu não saber o sexo, esperar só na hora de nascer. Nossa, mas isso é tanto tempo que eu não vejo, ele disse, né, o médico da ultrassom. Mas tudo bem, se vocês assim querem. Aí ele fez ultrassom, falou que estava tudo bem com o neném, né? Ele disse, mas vocês não querem mesmo. Daí eu ainda perguntei para ele, doutor, mas dá para ver o que é? Ele falou, dá para ver bem o que é. Você quer saber? Eu falei, não, doutor, eu não quero saber o que é. Ele falou, nossa, então tá bom. Ele disse assim, né? E a primeira ultrassom, então, passou, assim. Falei, ai, que bom, né? Passou. Falei, não, né? Fomos fortes até aqui. Mas, assim, sabe, quando as pessoas me questionavam, mas o que é o teu neném? Falei, olha, é um bebê. Eu falava sempre assim, mas você não sabe o sexo? Falei, não, mas não deu para ver. Falei, não, deu para ver, mas eu não quero saber. Mas eu não ia conseguir, como é que você consegue? Eu falei, pois é a moldura de Deus, né? Eu sempre costumava dizer, né? É Deus moldando, né? Aí a gente escolheu o nome para menino e menina, né? Para menina já tinha o nome mais certo, para menino foi um pouco mais difícil, né? Mas a gente já tinha o nome para os dois. Mas, assim, o que eu percebia das pessoas, sabe, Jéssica, que as pessoas não estavam preocupadas, assim, tanto, tá com saúde ou não tá, né? Mas como é que você vai fazer com a roupa? E como é que você... Eu sempre dizia, olha, Deus dá o filho, dá o prato e dá a comida, né? O que cabe a nós é amar a criança da forma com que Deus nos der, né? E as pessoas, a primeira coisa, dizem, mas como que você vai fazer com o enxoval? A roupa que tem é amarelo, branco, né? A roupa que for. Falei, e depois Deus há de providenciar. Sim. E esse processo foi muito importante para mim, porque eu aprendi a esperar as coisas, a ver que nem sempre o material é o mais importante, né? Assim, do início da gestação até o final, a gente foi na missa, sempre participou das missas, fazia, né? Comungava, a parte espiritual, meu Deus, como isso me ajudou, assim, a saber
que eu preciso esperar. E preciso amar o meu filho, não porque é um menino ou uma menina, mas porque é um filho de Deus em primeiro lugar, né? E eu preciso passar esse amor para ele, porque é o primeiro amor que ele vai ter em relação a Deus. É em relação ao amor dos pais, né? E daí, né? Daí veio uma outra ultrassom. Eu procurei marcar já com o mesmo médico, né? Ter esse cuidado, né? Para as mamães ou para quem deseja viver essa experiência que vale muito a pena, né? Essas ultrassons que, de repente, que são necessárias, né? Procurar marcar com esse mesmo médico, né? E eu vi que o médico que fez o pré-natal dessa gestação, assim, né? A gente teve alguns impasses, mas quando eu disse para ele dessa minha experiência, olha, doutor, eu não vou querer saber o sexo dele. Ele falou, olha, eu já sou médico há tanto tempo e há tanto tempo eu não vivo uma experiência dessa. Ele falou, vai ser muito legal viver essa experiência junto com você. E, né, assim, foi respeitando, né, essa parte, foi entrando, assim, que eu sempre rezava por ele, eu dizia, ai, Senhor, toca o médico, né, porque ele precisa me ajudar, porque como eu já tive 2 abortos, então uma gestação, né, eu não sabia, né, o motivo dos abortos, então né, eu tive que ter um pouquinho mais de cuidado nesta parte também, né? Então eu rezava muito por ele, porque a gente bateu, né, de frente em muitos pontos, né? Você ser hoje cristã, uma mãe cristã aberta à vida não é fácil, né? Porque quando eu dizia para as pessoas, ah, é a minha 6ª gestação, meu Deus do céu, você é louca, você é corajosa, né? E todos esses adjetivos que vêm aí por trás. E na gestação da Teresa eu cuidava muito com isso, assim, né? Do que eu ouvia, do que eu filtrava e deixava cair no meu coração, né? Que dizia, tomara que venha mais uma menina para fazer companhia com a Amabile, porque eu tenho 2 meninos, né? E tinha ela de menina. Eu dizia, não, eu sempre costumava dizer, olha, mas e se for menino e o meu filho não gostar de você, depois você não venha reclamar, porque você é aí que está dizendo, né? Mas, assim, a importância também de que as pessoas entendessem esse meu desejo, né? De primeiro me purificar como mãe, né? E amar muito mais do que um sexo do neném, mas um presente que Deus estava me dando depois de 2 perdas dolorosíssimas, sabe, Jéssica? E quando foi para o nascimento dela, aí a gente preparou, né, tudo, um enxoval branco, amarelo, que dava para os 2, né? E quando eu fui para ter ela, no dia que eu fui ter ela, né? Assim, foi uma experiência muito legal, assim, muito diferente, assim, sabe? Quando o médico, né, daí ele fez os exames e, né, e fez umas caras e bocas, tive que fazer cesariana, né? Aí ele disse assim, eu quero te contar uma coisa pra você. Ai, meu Jesus do céu, lá vem ele, né? Daí ele falou, você sabia que o nome da minha esposa é Terezinha? E o meu pai era muito devoto de Santa Terezinha e ele me mostrou uma medalhinha que ele carrega com ele, né? Ele falou assim, eu acho que vem a Tereza aí. Ele falou assim, né? Eu falei, então tá bom, né, doutor? O que vir, né? O que vir vai ser bem-vindo, né? Falei assim para ele. E assim, ó, e movimentou o hospital, porque as pessoas hoje em dia já não estão mais acostumadas com esse tipo de coisa, Não. sabe? Tanto que os enfermeiros depois eles iam lá conhecer a dita Teresa, o bebê surpresa, né? Porque foi esse Sim. nome que ela recebeu no hospital, né? O bebezinho surpresa, né? Quando ela nasceu, aí o médico seguradeiro falou assim, eu já sei o que que é. Daí uns diziam, é menina, é menino, né? Junto com meu esposo, daí estavam os outros enfermeiros, né? Vamos ver quem que ganhou a aposta. Eu acho que é menino, eu acho que é menino, né? E quando o doutor tirou ela, ele disse assim, seja bem-vinda, Tereza.
Então foi a primeira coisa que a minha filha escutou, né? No mundo que hoje em dia essa cultura de morte está tão impregnada, foi a primeira coisa que ela ouviu foi isso: seja bem-vinda, né? E como isso para mim fez diferença, sabe? Como este parto foi diferente, né? O médico estava feliz, dava para ver, né? Assim, estava envolvido em toda essa história, como ele disse, assim, foi algo diferente. Depois que ela nasceu, ela veio para mim, a gente rezou, né? Consagrou ela a Nossa Senhora, né? E quando ele disse, seja bem-vinda, Teresa, eu disse, é uma menina? E nós choramos, né? E nós choramos porque, meu Deus, a emoção É de muita escutar o emoção. choro e de Sim. saber que ali, sabe, meu Deus, é minha filha, ela tá bem, eu vou poder segurar e cuidar e amar. E a gente rezou, a gente ficou assim, uns 15, 20 minutos com ela. O pessoal do centro cirúrgico ficou totalmente em silêncio. Nós rezamos, consagramos ela a Nossa Senhora, falamos a ela o quanto que ela era esperada, o quanto que ela era desejada, o quanto que ela era importante para nós. E o pessoal ali se emocionou bastante na hora, né? A doutora Julie, né, que foi a pediatra, ficou ali, né, também emocionada, porque foi uma verdadeira cura para mim e para o meu esposo e para aquelas pessoas que estavam lá. Como o doutor disse, hoje é tão difícil, né? Que as pessoas, se Sim. puder descobrir lá com 8, 9 semanas o sexo do neném, né, para já preparar tudo aquilo, né, de material, e às vezes esquece daquilo que é essencial, que é preparar o coração, a alma, né, daquilo que o Senhor vai dar, né? Eu vi assim, né, quando as pessoas diziam, puxa vida, tomara que seja mais uma menina, puxa, mas e se fosse um menino? Para nós ia ser tamanha alegria como foi a Teresa, né? Sim. Poderia ter vindo um menino que nós ia amar, ia festejar, ia se alegrar. E quando a Amabile, né, desde o do início da gestação, ela garantia que era menina, e os meninos garantiam que era um menino. Tanto que quando o Zeca contou, né, para os meninos, que era a Teresa que tinha vindo, que era a nossa Terezinha, o Arthur chorou, não queria saber, mas Tadinho. quando ele foi no hospital, e é a cena depois do nascimento dela que eu guardo com mais emoção, quando ele chegou, porque quando eu perdi o primeiro bebê, ele foi o que mais sentiu, assim, né? Ele dizia, mãe, mas por que Deus levou o nosso bebezinho, né? Ele Tadinho. já tem tanta estrela no céu, por que o nosso bebezinho, ele dizia, né? E chorava, Uhum. e nós, né, Uhum. choramos. E daí, quando o Zeca levou ele para conhecer a Teresa, ele disse, mãe, essa é a Teresa, ela é toda nossa. Nós vamos levar ela para casa, mãe. Ela vai ser para sempre nossa. Assim, não tem como não se emocionar. Então, ali eu É. vi assim, ó, que todo esse processo de entrega a Deus, de abandono, de dizer, Senhor, faça-se conforme você quer. Valeu a pena. Uhum. Sabe, ver os Sim, olhinhos dele marejados, sabe, Jéssica? sim, De sim, contemplar a Deus, assim, sabe? sim. Porque foi Uhum. isso que a gente sentiu, assim, de quanto toda essa espera, assim, ó, foi a presença real de Deus, assim, na nossa vida, né? Foi a experiência, assim, que eu posso dizer que eu senti Deus do meu ladinho, assim, porque sentir Deus é se abandonar. E muitas vezes a gente não faz Uhum. isso. A gente diz que se abandona, mas não se abandona. Então, Sim. esse bebê surpresa, que hoje se chama Teresa, né? Teresa Liz, é a garantia de Deus, é a promessa de Deus na nossa vida, sabe? De que Ele está aqui. Ela é uma menina linda, como vocês viram, né? Gordinha, sabe? Eu olhava para ela e eu não acreditava, sabe? Eu pensei, meu Deus, eu consegui esperar esse tempo.
eu consegui me lançar dessa forma em Deus, e eu achava que eu não conseguia. Como Deus trabalhou a minha impaciência, sabe? A Sim. minha forma de querer resolver tudo conforme eu quero, sabe? Ah, não, eu quero assim, então tem que ser. Hoje em dia eu já não penso mais assim. Eu olhava para Uhum. ela e dizia, Zeca, ela é nossa. Eu não acredito, sabe? Assim, demorou um tempão para cair a ficha, assim. E era legal porque os enfermeiros iam lá. Ah, aqui que tá o bebê surpresa? Ah, eu tinha apostado que era o menino. Eu acertei que era menino. Eu falei, nossa, assim, como foi bom essa, toda essa dinâmica, sabe, que foi criada e toda essa espiritualidade, porque muito mais do que só não saber o sexo, tinha muita oração por trás, sabe, Jéssica? Muita Uhum. oração, assim, pedindo para que, né, eu dizia, Senhor, né, quando eu pensava, mas e se for um menino? Eu dizia, não, Senhor, que seja da tua vontade. E uma frase, assim, que me marcou muito desde o início da gestação, foi uma frase de Santa Teresinha, né? Tudo é graça, Uhum. tudo era graça, sabe? Toda essa forma de encarar a família, né? E hoje eu vejo assim, eu vi ali que tem umas pessoas que nos conhecem, né, pessoalmente, como a Terezinha, ela é simpática, como ela gosta de sorrir, sabe? Como ela, Sim. ela, ela, ela busca esse contato visual das pessoas, sabe? De ser aquele bebê assim que contagia, né? De que é carinhosa. Eu falei, mas tudo isso é um processo de gestação que se passa, né? Quando o bebê ele é amado porque ele é simplesmente filho de Deus. E quanto que nós, Isso. né? Quanto que nós precisamos disso, assim. Então, foi a experiência mais fantástica, né? Que eu vivi até agora de me moldar realmente à vontade de Deus. E, né? E como foi bom viver tudo isso, sabe? As pessoas que nos acompanham, assim, né? Que acompanharam a perda dos bebês, e daí a gestação dela, sabe? Nossa, assim, como é lindo ver o amor de Deus. Esses dias a minha amiga dizia, né? Nossa, Ana, como é bonito ver o amor de Deus através dela, né? Falei, sim. E as crianças aqui em casa, sabe? Como ela sente a necessidade de estar com os irmãos, sabe? E os irmãos, o amor, o carinho. Quanto que o Arthur, que é o mais velho, depois que ela nasceu, quanto que ele ficou mais carinhoso. Então, eu sempre digo, ser aberto à vida é isso. É você dar aos teus filhos a oportunidade de amar mais uma pessoa, né? De cuidar de mais alguém, né? Sim. Como a minha casa é feliz pelas crianças. Daí sempre me perguntam, mas agora parou. Eu falei, isso é só Deus quem pode responder. Eu não posso te dizer isso, porque no dia que eu casei, eu fiz um juramento a Deus. Não foi as pessoas, né? Foi a Deus. Você aceita todos os filhos que Deus te der? Sim, eu aceito. Né? Quando você falava da questão de que venha com saúde, né? O Arthur, ele teve cranocinostose, ele teve... a gente passou por tantas dificuldades de saúde, sabe? E que eu amo, sabe? Sim. E que eu amo de todo o meu coração. E ver o amor dele com a Teresa, a espiritualidade que ele tem em relação a ela, o carinho, quanto que ele ficou mais carinhoso, o quanto que é amável, né? Puxa, né? É a irmãzinha dela que ela vai cuidar, o Anthony, né? O quanto, né? Eles, assim, se amam. E isso é contemplar Deus, né? É Sim. você deixar o teu egoísmo do lado, né? De lado, né? E todo esse processo da gestação da Teresa foi muito legal. Que daí as pessoas diziam, mas se fosse eu, não ia querer, não ia conseguir. Diz, consegue, né? Eu consegui, Consegue. estou conseguindo até agora. E assim, ó, e ouvir o chorinho dela,
e ver ela assim, é uma sensação assim, não tem como não se emocionar, não tem como dizer, puxa, Deus nos ampara por completo. O mundo Até nos tem dá essa metade. questão. Quando nasce, né? Não tem como você dizer, não, não era ela. Eu queria uma menina, não queria esse menino. Não tem como, gente. Não O tem nascimento é uma como. graça tão grande, é uma emoção tão grande que você, por mais que você não esteja preparada para aquele momento, mas você recebe de braços abertos, porque é pura graça de Deus. Bem isso Então, mesmo. como você falou, as pessoas se preparam para tantas coisas e não se preparam para receber os filhos. E se preparar realmente nesse silêncio, as gestantes, é muito importante que elas não absorvam as coisas, como você comentou, né? As pessoas vão falar, vão, mas não absorve, né? Fica mais reservada. E se você quer realmente esperar esse tempo para descobrir se é uma sua filha, se é o seu filho só no nascimento, vale muito a pena. Uhum. É extraordinária a experiência. E eu me emocionei com a tua história, né? Você tinha contado comigo, falado para mim no WhatsApp, mas ouvir de você, assim, a gente se emociona muito mais, porque a gente vê realmente a mão de Deus. E eu queria te agradecer, Ana, por ter aceitado, né, contar um pouquinho da tua experiência para nós. Muito obrigada mesmo. E se você quer falar mais alguma coisinha para a gente finalizar, porque faltam 9 minutinhos para acabar. Então, eu também queria te agradecer, né? E dizer, né, para as meninas e mamães, né, de repente que estão assistindo, queiram viver essa experiência, Sim. porque Deus, ele é Pai e ele não nos desampara, né? E assim, como Pai, ele sempre vai nos dar o melhor, né? Essa é a certeza, né? Deus, como Pai, ele sempre tem o melhor para nós, né? E como diz Santa Teresinha, tudo é graça, e vivam, né, esse momento de gestação, né? Façam seu retiro espiritual, né? Preparem seu coração, né? Cuidem dessa alma que o Senhor está te presenteando, né? Porque os Sim. filhos eles são para Deus, né? E esse que tem que ser o nosso desejo, né? De um dia eles voltarem para o céu. Eu já tenho 2 lá, né? Já tenho 2 que intercedem pela nossa família, né? Mas, assim, viver essa experiência de ser presenteada por Deus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu digo que vale muito a pena. E obrigada, né? Você por dar essa oportunidade e que o Senhor alcance tantas mulheres, né? Que desejam a gestação em si, o filho em si, né? Que Nossa Sim. Senhora possa passar à frente e ser o maior exemplo, né? De doação, entrega e amor para nós mulheres, né? Nos dias de hoje. Amém, amém. Então tá, Ana, muito obrigada mesmo. Deus abençoe. Meninas, mulheres que participaram aqui dessa live, muito obrigada pelo carinho de todas, por estarem aqui presentes. Vamos compartilhar, né, para mais mulheres poderem também poder viver essa experiência da espera, porque na espera nós também moldamos a nossa carne, né? Como você falou, o Senhor vai moldando. E é muito importante, nós queremos realmente buscar as virtudes, nós queremos realmente ser santas. Um beijo, fiquem com Deus, uma boa noite. Tchau, Ana, muito obrigada. Tchau, até mais. Um grande abraço, minhas amadas, fiquem com Deus. Até mais. A live vou deixar salvo aqui nos stories, tá bom? Ah, que legal. Até Então tá bom. mais. Até. Tchau. Tchau.